Olá, meus alunos do segundo ano, estamos de volta. Bom, hoje nós vamos estudar sobre estatística, certo? Vamos aprender sobre fases de pesquisa, como organizar dados, certo? Então, vamos lá. Bom, a estatística é a parte da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. E para a utilização dos mesmos, na tomada de decisões. Aí eu só coloquei aqui esse quadro resumindo, o que eu falei. Então, a ciência que se preocupa com a organização, descrição, que isso é o que a gente chama de estatística descritiva, e também se preocupa com análises e interpretações, que nós chamamos de estatística indutiva ou estatística inferencial. Bom, para coletar informações, o que é necessário? A gente precisa saber, esses pilares básicos para a gente coletar informações. Primeiro, definir o universo estatístico ou população, depois selecionar a amostra e escolher variáveis de pesquisa. O que seria esse universo estatístico, população, certo? É conhecer as pessoas ou os objetos, certo? Que têm características em comum, certo? Ao que está sendo investigado. E a amostra é a parte, digamos assim, quando a gente vai reduzir uma quantidade menor da população, certo? É a nossa amostra. E escolher variáveis de pesquisa, certo? São os itens que serão levantados. Bom, variável, a gente precisa saber que existem dois tipos de variáveis. Que quando a gente for construir a tabela, então tem um tipo de variável a gente faz de uma forma e o outro tipo de variável a gente faz de um outro jeito. Que existe a qualitativa e a quantitativa, certo? Então nós vamos ver aqui um pouquinho dessas duas. Qualitativa e quantitativa, como eu falei. O que seria a qualitativa? São aquelas variáveis classificadas por tipos ou atributos. Como assim? Por exemplo, eu trouxe aqui a cor da pele, o sexo, a cor dos olhos, o time que você torce, comida preferida, etc. Então, a gente está classificando por atributos, certo? Então, a gente chama de variável qualitativa. E o que seria a quantitativa? É justamente a que tem caráter numérico, número. Quando vem dados com número, então a gente chama de quantitativo, O próprio nome fala quantidade. Então, é o que vem de caráter numérico. Por exemplo, quantas pessoas tem na sua família? Quantas? Quantitativo. Então, variável quantitativa. Quantos gols o Flamengo marcou? Quantidade. Então, quantitativa. Qual a renda? Eu coloquei aqui Flamengo porque eu sou flamenguista, enfim. Qual a renda da sua família? São valores numéricos, então é quantitativa. E qualitativa, como eu falei, é aqueles classificados por tipos. Bom, quando nós temos um problema, o que a gente tem que fazer? Primeiro, definir o universo estatístico, depois selecionar a amostra, escolher as variáveis. Ok, esses 3 pontos nós vimos, o que é até o momento. Agora, nós vamos aprender também, hoje, nessa aula de hoje, como construir a tabela de frequência e também nós vamos aprender, só que porém em um outro vídeo, a representar os dados em um gráfico, certo? Bom, então eu trouxe aqui esse problema, certo? Que eu vou resolver ele aqui para vocês, certo? Um problema bem simples. Geralmente, quando se faz, essas análises de dados, geralmente são dados bem maiores, mas eu vou fazer aqui com dados menores, até porque depois vocês também terão que fazer. Então, eu escolhi fazer um dado bem menor, certo? Então, o problema é o seguinte, numa certa família, pretende-se fazer uma pesquisa, a fim de saber a idade dos familiares, qual time torcem e se preferem vôlei ou futebol. Então, essas 3 coisas aí, certo? E aí que os dados que tem aqui são os dados da minha família, que eu fiz com a minha família, certo? Então, primeiro passo, definir o universo estatístico, certo? Que quem são aqui nesse problema? São os membros da minha família.
Então, o universo estatístico são, né, enfim, os componentes da minha família. Selecionar a amostra. A minha família, aqui em casa, que mora comigo, são 5 pessoas. Então, a minha amostra é 5, certo? E as variáveis? É o que o dado está pedindo aqui para ser feito, ó. Idade dos familiares, o time que cada um torce e se prefere vôlei ou futebol. Né? Então, fui para o lado esportivo, fiz aí para o lado mais esportivo. Então, esses 3 são as nossas variáveis, certo? Bom, e aí eu coloquei aqui em forma de tabela. Como eu disse, é uma tabela bem pequena, eu escolhi fazer, né, algo aqui, fiz algo que retratasse, né, algo da minha família, justamente para ser algo pequeno. Então, idade, certo? A gente monta uma tabela colocando a idade de todos da família, certo? E como aqui em casa tem 5, então fica um espaço vazio aqui nessa tabela. Então, de idade, time que torce e sobre vôlei ou futebol, a preferência, certo? Tá aqui. Então, idade tem 22, 6, 18, 44, 55. As idades aqui do pessoal aqui de casa. Os times que torcem é bem variado. Flamengo, São Paulo, né, Corinthians e uma pessoa não torce para nenhum time, então eu também coloquei aqui, nenhum, certo? Vôlei ou futebol. E aqui a quantidade de gente aqui de casa, né, que prefere vôlei e que prefere futebol. Ok? Bom, no caso aqui a idade, ela é uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, estamos falando de números. Idade são valores numéricos, certo? Então é quantitativa, quantidades. Idade é a quantidade. Agora, time que torce é o quê? Qualitativa, estamos falando de qualidade, certo? E se prefere vôlei ou futebol? Também não tem nada de número aí, então é qualitativa também. Então nós vamos fazer 2 análises, qualitativa e uma quantitativa, certo? Bom, então nós já aprendemos como definir o universo estatístico, selecionar a amostra, escolher as variáveis. Agora vamos construir a tabela de frequência, né? Bom, a organização dos dados em tabelas possibilita uma leitura rápida e resumida dos resultados obtidos em uma pesquisa, certo? Então, nós vamos, né, construir uma tabela de frequência, certo? Para construir uma tabela de frequência, a gente precisa saber essa razão aqui, a gente precisa aprender essa razão que é bem simples, que frequência relativa, a gente vai usar esse nome, frequência relativa. Frequência relativa é igual a divisão entre a frequência absoluta e o número total, certo? Então, a frequência absoluta e o número total, n de dados, certo? A gente faz pela razão dessas duas para encontrar a frequência relativa. Aqui está a formulazinha, né? Então, FR, frequência relativa, é igual a F de A, né, que é a frequência absoluta, dividido por N, certo? Então, quem é esse F de A? Quantas vezes o resultado aparece, certo? Então, a minha frequência relativa, minha frequência absoluta, perdão, quantas vezes aquele resultado, né, que eu estou fazendo aparece. N é o total, no caso, N aqui no meu caso é 5, né? São 5 membros da minha família, então é 5, certo? E frequência relativa é a quantidade, enfim, e N, né, como eu falei, é a quantidade total de pessoas entrevistadas, no meu caso 5. Bom, é uma observação aqui muito importante, certo? F de A, ou seja, frequência absoluta, certo? Sempre fico trocando. Frequência absoluta vai sempre de 0 até N, ou seja, nunca o valor da frequência absoluta será maior, né, do que o total de pessoas, né, que eu vou entrevistar. E a frequência relativa sempre vai variar de 0 a 1. Será sempre um número decimal. Quando nós temos um número decimal, rapidamente a gente consegue transformar em porcentagem. Então, a gente faz
é feito, né, esses análise de dados, enfim, a estatística, quando a gente quer saber, tipo, a porcentagem referente a alguma coisa. Que aí a gente calcula, né, a frequência relativa, que encontra o número decimal, e aí a gente transforma em porcentagem. Então, antes da gente prosseguir, vamos relembrar um pouquinho a base, né, do que é porcentagem, certo? Bom, porcentagem, né, o próprio nome fala, por 100, certo? Dividido por 100. Então, quando eu quero saber a porcentagem de algo, eu divido por 100, certo? Por exemplo, 10, e esse aqui é o símbolo de porcentagem, né, gente? Então, 10% é igual a quanto? Então, eu faço 10 por 100, 10 dividido por 100. Esse símbolo é a mesma coisa de eu pegar aquele número e dividir por 100, certo? Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. 0,1 na forma decimal. 25%, então eu faço 25 dividido para 100, né? Isso que é igual a 0,25. 50%, ou seja, 50 dividido para 100, que é igual a 0,5, certo? E 100%, então eu faço 100 dividido para 100, que é igual a 1, não é isso? Agora, vamos lembrar como é que a gente faz quando nós temos um número decimal e vamos partir para a porcentagem, certo? Que aqui nós partimos da porcentagem e encontramos o número decimal. Agora, vamos fazer o inverso, certo? Então, eu tenho 0,1 e eu quero saber quanto é 0,1 em porcentagem. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar por 100, certo? Então, se aqui eu divido por 100 para chegar, né, para partir da porcentagem para o valor decimal, então aqui é o contrário. Se eu estou partindo do valor, de um valor decimal, então eu vou multiplicar por 100, certo? Então, 0,1 vezes 100 é igual a 100%. Certo? 0,25 vezes 100 é igual a 25%. 0,5 vezes 100 é igual a 50%, né? E 1 vezes 100, 100%, certo? Agora vamos voltar aqui, né, nosso conteúdo sobre frequência, não é isso? Bom, vamos primeiro construir a tabela de frequência, certo? Em relação às variáveis qualitativas, certo? Aqui não tem a ver com o número primeiro, então vamos fazer aqui primeiro o time que torce, certo? Então, aqui é a base, essa tabela aqui, certo? Ó, é a base da tabela de frequência, certo? A gente coloca o que a gente está estudando, né? No caso, a nossa variável. Nesse caso aqui é time, certo? Aí aqui FA, frequência absoluta, FR, frequência relativa, e aqui o símbolo de porcentagem. Aqui nós vamos colocar em porcentagem, certo? Aqui vai ficar em forma decimal e aqui a gente transforma para porcentagem, certo? Então, vamos lá. Frequência absoluta. Por que o Flamengo aqui está como 2? Porque o Flamengo aparece 2 vezes, certo? Então, qual é a frequência absoluta do Flamengo? 2. 2 pessoas torcem para o Flamengo. Corinthians, apenas uma pessoa torce, então a gente coloca 1, certo? Do mesmo jeito São Paulo, apenas uma pessoa, então a gente coloca 1. E que também não torce para nenhum time, uma pessoa. Então, a frequência absoluta, né, vai ser a quantidade, né, daquilo que a gente está estudando. Então, Flamengo é 2. Se fosse, sei lá, 15, se na minha família tivesse mais pessoas, né, então, e se tivesse mais gente torcendo para o Flamengo, então a gente colocaria aqui, certo? Se todo mundo torcesse para o Flamengo, então a frequência absoluta aqui seria 5 e nos outros seria 0, certo? Agora, como é que a gente calcula a frequência relativa? Lembra, né, o que eu falei há pouco tempo, né? Que a gente faz a divisão da frequência absoluta dividido pelo valor de n, que é o nosso total, que no caso, aqui dessa pesquisa, não é isso? É a quantidade de membros da minha família, que no caso é 5. Então, eu vou fazer o Flamengo aqui, do time Flamengo. Então, eu faço frequência absoluta, né, que é 2 dividido por 5, certo? Então, eu faço 2 dividido por 5. Pronto, aí aqui eu já coloquei os valores de todos, certo? Ó, Corinthians, como foi só 1, né, a frequência absoluta é 1, então 1 dividido pelo total, que é 5. Então,
1 dividido para 5, 0,2. Do mesmo jeito é São Paulo e quem não torce para nenhum time, né? Para quem torce para nenhum time. Então, a gente faz 1, certo? Porque é apenas uma pessoa, né, torce para esses times, ou torce, não torce no caso. E dividimos pelo total de pessoas, certo? Pela nossa amostra, que no caso é 5, que deu 0,2. E aí, né, a gente vai transformar em porcentagem. Então, a gente faz 0,4 vezes 100, 40. 40%, não podemos esquecer, né, do símbolo. 0,2 vezes 100, 20%. Né? E aqui também, esses outros são iguais, então 20%. E aí, quando a gente soma, né, 40 mais 20, mais 20, mais 20, dá o 100%, certo? Fecha aí o total. Então, a gente já sabe, né, que na minha família, 40% torce para o Flamengo e 20% torce para os outros times ou para nenhum time, certo? Agora, vamos fazer a tabela de frequência, né, da outra variável, que também é qualitativa, certo? Que é a de se a gente prefere vôlei ou futebol. Então, vamos lá. Aqui, a tabela base, como eu falei. Então, agora, né, que aqui antes era time, né? Agora, nós vamos fazer esporte, né, vôlei e futebol. Então, coloquei aqui as duas opções, né, como são apenas duas opções. E aí, o que é a frequência absoluta, certo? É a quantidade referente a cada, né, a cada variável. Então, futebol, quantas pessoas preferem futebol? 2, certo? Aqui e aqui. Então, 2. E vôlei, 3 pessoas. Então, a frequência absoluta de vôlei é 3. E aí, como é que a gente calcula a frequência relativa? Eu vou fazer 2 dividido para 5 e vou fazer 3 dividido para 5, não é isso? Porque é a quantidade da frequência absoluta dividido pelo total, certo? Então, vai ser 2 dividido para 5, não é isso? Aqui marcando, enfim. Então, 2 dividido para 5, certo? Que dá 0,4. E aí, colocando em porcentagem, como é que a gente faz? Multiplica por 100. Então, 0,4 vezes 100, 40%. E vôlei, né, que foram 3 pessoas, né? 3 pessoas, que é a frequência absoluta, certo? Dividido pelo total, então a gente encontra 0,6, que é a frequência relativa, certo? E aí, transformando para porcentagem, né, 60%, certo? Então, nós sabemos que aqui em casa, né, na minha família, 60% preferem vôlei e 40% preferem futebol, certo? Fechando aí os 100%, né? Bom, agora vamos aprender como é que constrói a frequência de uma variável quantitativa, certo? É um pouquinho diferente, mas também é simples, certo? Então, vamos lá. Bom, coloquei aqui, né, a tabela, certo, né, de idade, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é organizar os dados em row. O que é isso? O que é row? Row é colocar os dados em ordem crescente, do menor ao maior. Então, eu vou pegar as idades aqui. No caso, primeiro vai ser o 6, né? 6, 18, 22, 44, 55, certo? É apenas colocar na ordem crescente. Isso é o que a gente chama de row. Depois, vamos definir a amplitude de amostra, escolher o número de classes, encontrar a amplitude de cada classe, agrupar os dados em cada classe e, por fim, montar a tabela de frequência, certo? Parece ser muita coisa, mas enfim, vocês vão ver como é bem simples. Então, eu vou fazer passo a passo, certo? Quando vocês forem fazer, vocês vão ver como vai ser bem mais rápido, que eu estou fazendo passo a passo, bem detalhado, para que vocês possam aprender, certo? Então, vamos lá. Primeiro, organizar os dados em row, como eu já até falei qual é a ordem, né? Então, tá aqui, certo? Ó, 6, né? 18, 22, 44 e 55. Agora, definir a amplitude da amostra. O que é isso? É eu pegar o valor maior e subtrair pelo valor menor. Então, a amplitude da amostra nada mais é do que eu saber a diferença, né, do maior número para o menor número. No caso aqui, idade. Então, a maior idade pela a menor idade, certo? Que nesse caso aqui, né, é 55 menos 6, que é igual a 49,
certo? Então, aqui é a amplitude da nossa amostra, certo? Basta fazer essa diferença. Agora, o próximo passo, né, é escolher o número de classes. Ela é escolhida, né, ou por quem está construindo a tabela, ou se já vier no enunciado do problema. Como aqui nesse caso eu estou construindo o problema, então eu vou escolher apenas 2 classes, certo? Para não dar tanto trabalho para a gente, porque como eu falei, vocês também vão fazer essa atividade, certo? Bom, então eu vou escolher apenas 2 classes. Então, como é isso? Bom, a amplitude de classe... Ok, já escolhi, né? Foi 2, ok? Agora o próximo ponto, que é encontrar a amplitude de cada classe. Então, eu quis escolher, né, apenas 2 classes, agora vamos encontrar a amplitude de cada classe, certo? E como é que a gente faz? Também tem uma pequena formulazinha, mas que é simples. Eu vou fazer a divisão, certo? Da amplitude da amostra dividido pelo número de classes, certo? Então, quem foi a amplitude da amostra? 49, certo? Porque foi a diferença, né, entre a maior idade pela menor idade, 55 menos 6, 49. E o número de classes eu escolhi, certo? Eu estipulei 2. Então, eu vou fazer essa divisão. 49 dividido para 2, certo? Que dá, né, 24,5. E aí, como é que nós vamos dividir essas classes? Como é apenas 2 classes, então eu faço classe 1, classe 2. Mas digamos que eu quisesse fazer, sei lá, dividir por 3, fazer classe 3. Então, eu teria que acrescentar aqui embaixo, classe 3. Se fosse 4 classes, então eu iria fazer classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Certo? Se fosse mais, então eu iria fazer mais classes, ok? Enfim, então para que é isso? É para a gente ordenar, colocar eles, né, em ordem. Então, qual é o primeiro número? Pelo row, a gente sempre vai seguir o row. Porque estamos falando, né, de frequência, estamos falando de variável quantitativa, quantidade. Então, o primeiro número é o 6. Então, vai de 6, então a nossa primeira classe vai de 6 até 30,5, porque é de 6 mais 24,5, certo? Que é o valor que eu encontrei, né, da amplitude da classe, certo? Que nada mais é do que a amplitude da amostra dividido pelo número de classe que eu escolhi, certo? E a classe 2, ela vai desse último número aqui, certo? Que eu coloquei, que é 30,5, até 55, que é o nosso último número. Quando a gente faz 30,5 mais 24,5, que é a amplitude da classe, dá justamente 55, certo? Que é o nosso último valor, né, da nossa amostra, certo? Agora, vamos, até que enfim, né, construir a tabela, certo, de frequência da nossa variável quantitativa. Então, eu coloquei aqui o row para a gente lembrar, para a gente não esquecer, né? Então, vamos primeiro agrupar os dados em cada classe e montar a nossa tabela, certo? Bom, coloquei aqui a tabela base. Classes, certo? Que nesse caso aqui é apenas 2 classes para facilitar a nossa vida. Aí aqui a gente coloca frequência absoluta e frequência relativa e porcentagem. Isso daqui não muda. O que apenas acrescenta, né, é a forma como a gente organiza as classes, certo? Então, classe 1. A classe 1 a gente vai fazendo no intervalo de 6 até 24,5, certo? Aí aqui está intervalo, ó, intervalo fechado, intervalo aberto. Por que está intervalo aberto? Porque 24,5 também faz parte da classe 2. Se faz parte da classe 2, ou seja, se a classe 2 inicia com ela, então os valores, as idades, né, que tiverem nesse intervalo, né, de 24,5, vai entrar aqui, certo? O que for a partir de 24,5, entra aqui, certo? Então vamos lá. Quem vai ser a frequência absoluta da classe 1, certo? Quem vai ser? Então, a gente vai analisar as idades que vai de 6 a 24,5, que nesse caso aqui é o 6, o 18 e o 22, certo? O 44 já entra na classe 2, então são 3. Então,
frequência absoluta aqui será 3, certo? Bom, agora a classe 2. Quais são os números, né? As idades, que vai de 24,5 a 55. Apenas 2 números, né? Apenas 2 idades. 44 e 55, certo? Então, coloco aqui, a frequência absoluta é 2, certo? E aí, como é que a gente faz a frequência relativa? Também não muda. Eu vou fazer a divisão. 3, certo? Frequência absoluta dividido pelo meu total da minha amostra, que é 5, porque os membros da minha família são 5, certo? Sou eu, meus 2 irmãos e meus pais, certo? Então, aí eu vou fazer a divisão, 3 dividido para 5, e aqui na classe 2 eu vou fazer 2 dividido para 5, certo? Então, 3 dividido para 5, 0,6. E aí, transformando em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 0,6 vezes 100, 60%. E da classe 2, a gente faz 2 dividido para 5, que é igual a 0,4. Então, 0,4 vezes 100 é igual a 40%, certo? E aí, fecha o 100%. Então, essa é a tabela quando a gente fala, né, de variável quantitativa, certo? Então, vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui. E a atividade, né, para vocês será fazer essas tabelas, certo? Tabela, né, de frequência, certo? Tabela de frequência, tanto de variável quantitativa como qualitativa.